pessoal, tudo bem? Tem vídeo novo aqui no canal do Loredo. A questão de hoje é a classificação do Red Bull Bragantino. Mas mesmo classificado, questionamentos feitos para o técnico Maurício Barbieri não agradaram o treinador após o empate contra o Santos por 1-1. No vídeo de hoje nós vamos abordar a atuação da equipe, analisando os últimos jogos e essa classificação. A classificação chegou, mas o torcedor pergunta: e agora? Como será que o time vai estar realmente para a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista? Você confere aqui com a gente no canal do Loredo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, receba as notificações e fique sempre ligado com as notícias esportivas. Tem vídeo novo para vocês. Fala galera, vamos então falar da classificação do Red Bull Bragantino. E agora, essa pergunta: como fica o time? Será que a equipe está caindo de rendimento no segundo tempo? Esse questionamento feito durante a coletiva com o técnico Maurício Barbieri após o empate contra o Santos por 1-1 deixou o treinador de um certo modo não satisfeito, incomodado com as perguntas feitas pelos jornalistas. Eu só não me sinto confortável com a gente construir uma narrativa neste momento de que a equipe está tendo uma queda de desempenho. Não. A equipe não está conseguindo os resultados que gostaria, que poderia, por uma série de circunstâncias. Hoje também, por muito do que a equipe do Santos fez. Vocês devem estar acompanhando outros jogos do Santos. Pergunto a vocês quando foi dos últimos 3, 4 jogos que o Santos jogou com essa intensidade, com essa vontade de vencer o jogo. Então foi um adversário que dificultou para a gente também. E o mais importante é que a gente conseguiu a classificação antecipada. Barbieri ressaltou a classificação de forma adiantada, comparando até o elenco do Palmeiras, que é mais caro e que nesse momento luta por uma classificação. A gente não pode esquecer que, volto a dizer, num dos grupos mais difíceis da competição, nós estamos classificados, enquanto uma outra grande equipe está brigando pela competição, quiçá vai classificar. Qual que é a folha salarial mensal deles? Qual que é o investimento que teve nos últimos anos de jogadores e tudo mais? Então eu tenho só que parabenizar a minha equipe, pedir ao torcedor que tenha um pouco de paciência. O calendário é difícil para nós, como é para todo mundo, e a gente está sempre procurando fazer o melhor possível. E isso o treinador tem razão. Só que na entrevista do treinador, mesmo a gente sabendo que o Santos é um grande time, quando ele falou que o Santos foi o vice-campeão da Libertadores, aquele time tinha Soteldo, tinha Lucas Veríssimo, tinha Diego Pituca, era um outro Santos também. O Santos desse momento é inferior àquele e é inferior ao Red Bull Bragantino. Então o Red Bull Bragantino, mesmo com um ponto conquistado e a classificação garantida, poderia sim ter feito mais. Por quê? Fez no primeiro tempo mais, só que não tem concluído. E parece que a derrota para o Emelec também continua incomodando o treinador. Nos questionamentos feitos durante a entrevista coletiva, o treinador entende que o time não tem caído de produção na segunda etapa, que o time é jovem, que o time está em evolução. Tudo isso pode ser verdadeiro, mas eu fiz aqui um rápido esboço para que você, torcedor, entenda comigo. Pegando só os últimos 4 jogos do time, daí nós vamos passar pelo Tolima, pela Ferroviária, Tolima, vitória 2-1, Ferroviária empate 0-0, derrota por Emelec e empate com o Santos. Quer ver só? Tolima, posse de bola no primeiro tempo do Red Bull Bragantino, 49%, no segundo tempo, 44%. Chutes a gol, 8 no primeiro tempo, sendo 3 no alvo. No segundo tempo, somente 2 e 1 no alvo. Passes durante o primeiro tempo, 191. Passes certos, 140. No segundo tempo, caiu para 172 passes e 135 passes certos. 2 gols marcados no primeiro tempo, nenhum gol sofrido. No segundo tempo, nenhum gol marcado e 1 gol sofrido. Esse do jogo da vitória. Daí vamos para o jogo contra a Ferroviária. Aquele jogo com time alternativo, empate 0-0. 57% de posse no primeiro tempo, 56% no segundo. Muito equilibrado. Chutes 2 no primeiro tempo e 5 no segundo. Chutes a gol, né?
1 no primeiro tempo, 3 no segundo. Passes, 205 no primeiro tempo, 187 no segundo. Passes certos, 170 no primeiro, 147 no segundo. Nenhum gol, jogo 0 a 0, números até que equilibrados. Daí nós vamos a Guayaquil, o jogo contra o Emelec. Primeiro tempo, 51% de posse de bola do Red Bull Bragantino, que fez sim um grande primeiro tempo. Mas na segunda etapa, 43% de posse apenas. Chutes a gol, foram 8 no primeiro tempo e 11 no segundo. Só que dos 8 do primeiro tempo, 3 foram no alvo. No segundo tempo, apesar de 11, apenas 2 teve o alvo. Passes, 224 no primeiro tempo, 175 na segunda etapa. Passes certos, 181 no primeiro tempo e 146 no segundo tempo. Gols, nenhum no primeiro tempo, marcado nem sofrido. No segundo tempo, nenhum marcado e 3 sofridos naquela derrota para o Emelec. Então, teve sim também uma queda de rendimento do time se a gente analisar os números apresentados na partida. E agora este jogo contra o Santos, que também teria incomodado o Maurício Barbieri nos questionamentos da queda de rendimento. Primeiro tempo, 58% de posse de bola contra 53% na segunda etapa. Chutes, 7 no primeiro tempo e 7 no segundo. Só que no primeiro tempo dos 7, 4 foram no gol. No segundo tempo, apenas 2. Então, caiu o aproveitamento de chutes certos na segunda etapa. Os passes de 240 no primeiro tempo foi para 167 na segunda etapa. 208 passes certos no primeiro tempo. Só 135 na segunda etapa. Um gol marcado no primeiro tempo, nenhum sofrido. Nenhum gol marcado no segundo tempo e um gol sofrido. Os números mostram, e é aceitável, queda de rendimento com a maratona, com jogos, com falta de treinamento. Esse não é o problema. Não é o problema. É aceitável. Lesões, os cuidados que tem que ter com os atletas, tudo isso é perfeito. Mas nós entendemos sim que são pontos que precisam ser analisados pela comissão técnica para ver o que tem ocorrido. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque eu comecei o vídeo falando o quê? Red Bull Bragantino classificado. E agora? E agora que eu quero saber qual será o comportamento do time nas decisões. Porque tem decisão quarta-feira com o Tajeres, tem decisão na outra quarta com o Emelec e depois no outro final de semana a decisão das quartas de final. Contra Novo Horizontino ou Palmeiras. Muito provavelmente o jogo acontecendo em Bragança Paulista. É claro que se tivesse vencido o Santos, isso seria ainda mais provável de acontecer. Mas ainda não dá para descartar. E tudo indica, né, que com a classificação assegurada, se o jogo não for em Bragança, daí vai ser em Novo Horizonte. Né, porque o Palmeiras não tem mais como daí ultrapassar o Red Bull Bragantino. Então, questionamentos pertinentes. O técnico Barbieri entende que foi vendida uma expectativa à torcida e que a realidade é outra, e eu não vejo assim. A realidade e o que foi vendido aos torcedores é aquilo que a gente vê, que é um time forte, jovem, mas um time que em muitas partidas tem condições de mostrar mais do que tem mostrado, e principalmente alguns desses jovens valores. Tudo faz parte de um processo, perfeito, mas o processo precisa ter evolução, amadurecimento para que os objetivos sejam conquistados. O Red Bull Bragantino, eu diria, está com a faca e o queijo na mão para chegar a uma semifinal e para chegar a uma final de Campeonato Paulista. Isso não é expectativa. Isso pode ser realidade por aquilo que o time tem apresentado e por aquilo que todos estão acompanhando nos jogos têm visto. A Sul-Americana é mais difícil a classificação, também é verdade, mas ainda não dá para descartar. Então são fatores que precisam ser passados a você, torcedor, e também para que o clube, a comissão técnica, jogadores, entendam que todos esperam pelo melhor, querem o melhor, e o melhor ainda está por vir nesse Red Bull Bragantino. Valeu, rapaziada! Um grande abraço a todos, continue acompanhando aqui o canal do Loredo, se inscrevam, ative as notificações, aciona aí o sininho. Você pode compartilhar também, para sempre estar ligado e a gente está aqui com vocês nesse bate-papo. Comente aí, dá uma curtida aí, dá um like, para que mais pessoas vejam o vídeo aqui no canal do Loredo. Um grande abraço a todos.